Pode mais na área. Uma semana abençoada para todos nós. Como estão as coisas aí? Muitas lutas, vitórias? Aqui tá tudo bem, porque Vitor voltou com tudo em podcast. Pois é, e esta semana uma quebradeira danada começou, né, gente? Porque então é campanha. Sim, mas antes de começar o programa de hoje, eu queria contar uma historinha. Tinha uma cidade encantadora e ela ficou encantada por causa de uma liderança muito forte, um mestre, que deixou aquele lugar assim, ó, bacana demais. Então, a cidade cresceu. Abutres e águias abriram os olhos bem grandes para aquele lugar. E, num dado momento, alguns abutres fizeram uma emboscada, pois é, amarraram o mestre. Só que eles não contavam que a sabedoria do mestre é muito maior do que as pessoas pensam. Ao lado dele andam pessoas muito capacitadas. E o jogo continuou nessa cidade. E será que Nova Lima tem alguma semelhança? Vitor, tudo bom? Oi, Letícia, tudo bem, né? Acho que nós estamos aí mais uma terça-feira, vamos dizer assim, né? Para a gente bater um papo com alguns assuntos, um bate-papo assim com alguns assuntos muito importantes, né? E algum até muito triste, né? Sem dúvida nenhuma. Mas nós vamos começar primeiro justamente falando a respeito da nossa querida Nova Lima, que é muito importante isso. É isso? Sem dúvida nenhuma, né? Pois é, Vitor. Eu estava pensando nessa historinha, eu li em algum lugar por aí, e é difícil, né, a gente levantar uma liderança dentro da cidade, e o senhor conhece, né, toda a sua experiência, com toda a sua experiência, mesmo assim é difícil, para poder alcançar o conhecimento de todas as pessoas. Eu fiz essa brincadeira no início, eu estava pensando na sua trajetória com agora o Gilcinho. O que as pessoas precisam e gostaria de saber por que o senhor decidiu, né, apoiar o Gilcinho, visto que o senhor não pode mais se candidatar? A primeira coisa, a gente sabe que Nova Lima não é só Nova Lima, né? Vamos falar assim do Brasil. O brasileiro tem um problema muito sério, no meu entendimento. Nova Lima, por exemplo, eu sei que tem um monte de cabeças boas, né, de pessoas com boa formação, engenheiros, médicos, professores, né, advogados, enfermeiras, dentistas, né. Nós temos todos os setores pessoas maravilhosas. Só que quando chega no momento político, na hora da escolha, essas pessoas, infelizmente, acabam se omitindo. Então a palavra que a gente mais ouve, a resposta que a gente mais ouve, eu não tenho tempo, eu não tenho jeito para isso, né? E certo é que acaba que a cidade acaba ficando na mão de pessoas sem aquele compromisso, sem aquele amor. Que as pessoas de bem acabam se recusando de participar de um processo de uma importância tão grande para o município. Imaginem vocês que praticamente há 50 anos atrás, se eu posso falar assim, né? Eu fui convocado, houve uma convocação no meu nome para poder começar a servir o município de Nova Lima. Começou justamente eu me jogando a bandeira do Vila Nova Atlético Clube. Eu tinha apenas, né, vamos dizer assim, eu tinha 27 anos, 28 anos de idade, né, quando justamente eu fui me jogar no peito a bandeira vermelha e branca do Vila Nova. Eu não recusei. Olha, gente, naquela época eu já tinha minhas lojas lá. Eu já tinha prédio em Nova Lima, tá certo? Naquele momento já tinha essas coisas. Eu peguei o Vila Nova, uma vida completamente desacreditada, a não ser que tinha uma história. Vila Nova sempre tem uma história maravilhosa, não é isso? Então eu peguei o Vila Nova e a trancos e barrancos nós conseguimos formar uma boa equipe e unindo e motivando os novalimenses, né, a vestir a camisa vermelha e branca sem dúvida nenhuma. Pois bem, certo é que 4 anos depois, em razão da nossa administração no Vila Nova, o MDB naquela ocasião tomou uma decisão de praticamente quase que me exigir de mim, eu ser candidato a prefeito. Naquela época nós tínhamos 2 partidos, tinha MDB e tinha Arena.
Então, doutor Renato Azeredo, doutor Sebastião Fabiano, Bacarini, doutor o senhor João Gomes Moreira, tá certo? O ex-diretor, ex-jogador do Atlético, Haroldo Lopes da Costa, toda essa cúpula do MDB veio a Nova Lima e falou: você vai ser o nosso candidato a prefeito. Olha, gente, eu estava crescendo com a minha vida profissional. Naquela época eu tinha 6 ou 7 lojas, não tinha 10 ainda. Mesmo assim, eu pensando na cidade, eu falei, eu vou dar vamos dizer, sacrifício. Porque a pessoa que exerce um cargo público com transparência, com seriedade, com respeito, com amor, posso garantir que é sacrifício. Porque você tem quase que deixar a família um pouco de lado, deixar realmente seus negócios, não olhar da forma que teria que olhar. Então aconteceu isso comigo. Olha que eu assumi o município de Nova Lima de uma forma espetacular. Nova Lima não tinha uma prefeitura, não tinha rodoviária, não tinha uma câmara, não tinha água tratada, não tinha escolas, não tinha dentistas. Praticamente os médicos, era praticamente tudo através do IAPTEC, do SUS, para vocês terem uma ideia. Só para vocês sentirem. Então estou contando essa história, gente, porque assumi. Olha o que foi feito em Nova Lima. Eu lembro que naquela ocasião eles diziam o seguinte: foram 50 anos, Nova Lima avançou 50 anos em 5 anos. Muito bem. E da forma que eu sou até hoje. Com muito respeito, com muita determinação, com muita vontade, com muito amor pela cidade de Nova Lima. E engraçado que ontem mesmo eu ouvi um negócio muito interessante, que trabalho. Quando você trabalha em alguma coisa, quando você passa, quando as pessoas te jogam em alguma coisa, num trabalho como esse, como prefeito de Nova Lima, você mesmo dedicando, vamos dizer assim, 14, 15 horas por dia, sem ter férias, sem nada, você não sente cansado. Eu nunca cansei, não é só de ser prefeito, não. Eu nunca cansei nas minhas coisas particulares. É só verificarem hoje na minha atividade, uma outra atividade que eu tenho que é rural, que é do agronegócio, onde eu tenho café, eu tenho laranja, eu tenho leite, tá certo? Tenho gado, né? Na minha fazenda em Itapecerica. É só verificar, as pessoas ficam impressionadas com o meu pique até hoje, né? Então por que eu estou contando isso, gente? É difícil você conseguir uma pessoa de bem, uma pessoa com uma certa experiência, com uma coisa que chama-se amor, que tenha dedicação, que tenha compromisso, tenha realidade, e seja independente. Isso é que é muito importante. Então, por isso que eu estou falando com vocês, que hoje, com a minha saída, com esse problema que teve em cima do partido local aqui, do PL local, do municipal, de ter tirado o tapete, falando que não tinha apoio, não tinha nada, que não tinha recurso, não tinha verba partidária, não tinha coisa nenhuma, e com as dificuldades, eu não tinha como ser candidato. Mas mesmo assim, já tinha formado uma chapa. E essa chapa, quem que era o vice? Um jovem. Como o Vitor foi lá atrás, bem mais velho do que eu, que quando naquela época eu fui prefeito com 33. Hoje o Gilson, tem 55. Mas ele tem uma história que é muito difícil ter alguém em Nova Lima com esse amor que o Gilcinho tá se oferecendo para trabalhar por Nova Lima. Eu sei que tem gente capacitada igual ele, ou até mais do que ele, como acontece comigo. Eu sei que tem gente mais capacitada do que Vitor Penido, mas não tem essa vontade, não tem esse amor, não tem esse compromisso com o município. Então o Gilcinho falou comigo, não que eu tinha falado que você vai ser o candidato, não. Ele falou: Vitor, você saiu, mas eu não saio. Eu quero ser candidato. Eu sei que é uma disputa difícil, mas com a história que Nova Lima tem, com as coisas que aconteceram nas nossas administrações, e com o que está acontecendo nesse governo, eu aceito esse desafio. Essa que é a grande verdade. Viu, Letícia? Então essa é a razão de eu estar hoje, que se fosse outro, se eu fui julgado para escanteio, era para falar: eu estou fora. Verdade. Não estou fora, não. Vou andar com ele, sim, nas ruas, apresentando ele, porque é uma pessoa muito humilde, muito simples, mas muito capacitado e com muito conhecimento. Uma pessoa que tem funcionários, tem empregados. Uma pessoa que começou lá de baixo, ajudando a encher caminhão de areia em Honório Bicalho, estudando na escola Augusto de Lima, na época que tinha que fazer prova para poder frequentar as aulas ou passar.
para fazer realmente o primeiro ano do segundo do ensino. Naquela época, assim, era praticamente do ginásio, vamos dizer assim, mas do ensino médico, ou ensino médio. Então, uma pessoa começou lá de baixo, cresceu, estudou, fez Cefet, fez Senai, para vocês terem uma ideia, é empresário, é funcionário público em Betim, tem empregados que trabalham de Nova Lima, que trabalham nas empresas dele, onde essa empresa dele presta serviços, não é só para Minas Gerais, não, para alguns hospitais de Minas, de Brasília, parece do Ceará, tá certo? De 4 ou 5 estados brasileiros. Então, meu Nova Lima, então chegou o momento de vocês colocarem na balança se é que vocês estão querendo o melhor para Nova Lima. Como aconteceu conosco. Que Nova Lima hoje é bilionária. Nos nossos mandatos nunca foram bilionários. Nós tínhamos que cavar. Nós tínhamos que procurar ouro lá no fundo da terra para poder fazer as coisas que nós fizemos. Nova Lima, as empresas mal pagavam imposto. A Morver nunca pagou, nunca tinha pago IPTU até então na minha entrada em Nova Lima. Olha só que briga que eu comprei. A Vale Rio Doce dava uma alíquota mínima. Eu consegui mais do que dobrar. Entrei com a ação de mais de 2 bilhões contra a Vale Rio Doce, eu como presidente da Associação dos Municípios Mineradores. Então esse é o cara que eu estou apresentando para a população de Nova Lima. Esse é o Gilson. Vocês são pais, mães, jovens. Pensem nisso. Façam uma comparação dele com os outros candidatos. Põe na balança para que vocês verem. Não estou aqui para falar nada, mas põe na balança. Olha os outros candidatos. É claro que tem uma professora, uma psicóloga, que foi até candidata, uma mulher fantástica, maravilhosa, inteligente, mas com sinceridade, ela não tem experiência que o Gilcinho tem na parte administrativa. É uma excelente pessoa, que é a Cristiane. Tem um engenheiro aí que eu não sei, fez parte de outro governo. Um governo que deixou só problemas na cidade, todo mundo sabe disso, eu não quero entrar em detalhe nisso aí. É só pesquisarem nos jornais que vocês vão ver. Não quero falar nada sobre esse outro. Mas que vocês pesquisem se é a pessoa que poderia ter oportunidade. E o atual, gente? O que o atual fez durante esses quase 4 anos com mais de 5 bilhões de reais? Eu pergunto para vocês. Festa. O que foi feito em Nova Lima? Vamos parar com aquele negócio? Não, mas tem muitas obras. Que obras que ele fez? Obras que nós deixamos, que ele participava do governo. Ele participou do dia e falou no dia do lançamento do pacote de obras, que eram mais de 30 obras que nós tínhamos, com dinheiro em caixa. Você se lembra que na campanha do Wesley Jesus, que eu dizia, que o Wesley dizia, que o falso Niquim, que era o vice, também falava sobre isso, que hoje está do outro lado? Não sei porquê, mas está do outro lado. Recebendo um saláriozinho razoável. Não é isso? Dizia que Nova Lima só precisava de um motorista que tivesse a capacidade de poder dirigir aquele carro importado de 2 ou 3 ou 4 milhões de reais. Vocês se lembram disso? E aí o que aconteceu, gente? Me indique mais do que 2 obras que aconteceram por responsabilidade ou por projetos da atual administração nesses 4 anos. E eu pergunto para vocês, e aonde estão os 5 bilhões de reais que foram arrecadados? Sendo que essas obras todas que foram inauguradas, fazia parte daquele pacote da metade dos 400 milhões de reais. Então, Nova Limense, você quer a Nova Lima realmente? A Nova Lima para os seus filhos, para os seus netos? Não se vendam. Pesquisem o que está acontecendo na prefeitura. Uma PPP de 1 bilhão e 200 por 30 anos. Recentemente eu assisti uma entrevista do Eduardo Costa,
Quando o Gilson falou numa pesquisa de 1,2 bilhão, ele gaguejou. O quê? 1,2 bilhão? Para 30 anos? Tem alguma coisa de errado nisso aí, gente? Olha os computadores que hoje o preço deles é R$4.000, como pagaram 10 há 2 anos atrás. Isso não sou eu que estou inventando. Hoje não tem mais motivo para mim poder inventar nada. Nada. Eu estou apenas alertando para você, novalimense, se é sério. Principalmente para aquele novalimense que critica hoje o atual governo, pelo histórico dele, o governo que eu falo federal, pelo histórico dele a respeito das denúncias e da prisão do ex-presidente Lula, que o atual prefeito apoia, ou abraça, ou melhor. Essa que é a verdade, gente. Então eu estou aqui hoje, não como candidato, não com nenhum interesse. Eu não tenho nenhum interesse nisso. Levantem, pelo amor de Deus, nos meus mandatos, qual que era o número, quantas pessoas da minha família que trabalhavam na prefeitura, quantos que eram, ou se tinha algum. E verifiquem hoje, verifiquem nos secretários, como é que está inchado de familiares de alguns secretários. Vocês lembram que eu acabei de reduzir os aluguéis para viabilizar a prefeitura? Voltou tudo a estaca zero outra vez? Todo aquele desgaste que nós tivemos para moralizar a prefeitura, para acertar aluguel de 20, 30, 12, 15 mil reais que eu cortei. Hoje voltou tudo outra vez. Aluguel de 20, 30 mil reais. Eu pergunto para você, novalimense, será que é isso que vocês querem? Não reclamem. Não falem depois dos seus filhos que vão para a rua fumar maconha, desculpa, cheirar cocaína. Aquele negócio que põe no mano dele. Não falam, criticam depois, não. Essa que é a verdade. Isso é que é importante a gente chamar atenção para isso. Eu estou vendo hoje as televisões, os jornalistas batendo na hora de escolher. Eu só lamento uma coisa, que parte da mídia promove pessoas que estão com o rabo de um tamanho que não tem como você medir, com prejuízos enormes. Hoje mesmo eu vi um programa na TV Globo, onde está querendo saber o que o cara quer para o município. A primeira coisa que a Globo tinha que estar fazendo hoje não é isso, não. Era simplesmente exigir da população que antes de cobrar qualquer coisa do que vai ser prefeito ou vereador, qual que é a proposta dele, se ele está fiscalizando, se ele é honesto, se não é honesto. Aqueles que já tiveram oportunidade de governar, saber o histórico dele, se ele entregou alguma coisa sério, de uma forma correta. Se não entregou, pesquise. Se não entregou, gente, ele tem que tomar bomba. Ele não pode ser levado a mais um mandato, que o estrago vai ser maior ainda, como já aconteceu em Nova Lima por diversas vezes. Essa que é a verdade. Então, Letícia, quando eu falo do Gilson, novalimense, mas não conheço. Ele para com esse negócio, não conhece. Quem conhecia o João Marcelo antes de Vitor Penin de Barro convidar? Nem eu não conhecia o João Marcelo. Vamos parar com essa conversazinha fiada para boi dormir, pelo amor de Deus? Conhece a história do sujeito. Pai mineiro, mãe doméstica, empresário hoje, carregou caminhão de areia, tem empresa de oxigênio para hospitais. Para com essa bobagem que o mineiro fala. Brasileiro tem, mas nunca vi falar nesse cara. Para com isso. Então é muito triste isso, gente. Então não estou falando isso aqui para tentar abrir a cabeça dos novalimenses. E gostaria que o Brasil todo tivesse pessoas com o histórico que eu tenho, com a independência que eu tenho, com o passado que eu tenho, para fazer o que eu estou fazendo hoje. Não com nenhum interesse. Hoje mesmo mandei um recado para um político: olha, estou tentando ajudar um partido que é seus, que eu não estou nem aí para nada, eu não devia nem estar pensando mais nisso. Eu não quero nada, nunca pedi nada, nenhum favor a nenhum político da minha vida. Nunca empregou ninguém da minha família de um político.
Então, isso que eu quero passar para vocês, Nova Limenses. Pelo amor de Deus, pensem sim nos seus netos, nos seus bisnetos, nos seus filhos. E depois não reclamem. Não troque o seu voto apenas por uma caixa de cerveja, ou por uma bola, ou por um jogo de camisa. Não façam isso, pelo amor de Deus. Então eu deixo esse recado para todos vocês. Então essa parte aí, eu queria começar esse bate-papo nosso aqui hoje, não com mais candidato, não com mais nenhum interesse. Já tem pessoas, o próprio Paed veio atrás de mim, não, você vai ser nosso candidato a deputado federal. Eu não tenho saco para ser de parlamentar. Eu vi essa semana um deputado federal que está brilhando no Brasil, que é o Gustavo Gaia, de Goiás. Por sinal, o Gustavo Gaia, de Goiás, tem lá um parceiro, que é o Ronaldo Caiado. Gravem esse nome de Ronaldo Caiado, gente. Foi meu colega. 5 mandatos de deputado federal, 1 de senador e 2 mandatos de governador de estado. Olha o que esse cara está fazendo em Goiás. Sério, honesto, competente, rico, fazendeiro. Então Gaia é colega dele, é deputado federal por Goiás. Gaia falou uma coisa que eu estou falando a minha vida toda. Desde que eu fui deputado, o maior absurdo que tem no Brasil chama emenda parlamentar. Cansei de falar isso. Por que eu falo isso? Função de deputado federal, deputado estadual e senador e vereador, gente, é legislar e fiscalizar. Se legislasse e fiscalizassem, o Brasil seria outro. Sem dúvida nenhuma. Ele mostra o que é feito com as emendas. Imaginem só, 50 milhões para um deputado federal. Eu não estou generalizando. Eu sei que tem deputados federais aí e deputado estadual que pegam esses valores e entregam de uma forma correta. Mas uma boa parte desses parlamentares, como o Gustavo Gaia fala, são desviados 50% ou 60% ou 40% desses valores. E mais ainda, esse valor é pulverizado. Quando você pega 50 milhões de reais, você escolhe 100 municípios e distribui alguma coisa com 500 mil para cada município. Você com 500 mil reais, praticamente você não faz quase nada no município médio. E sendo com 50 milhões, um governo do estado, o próprio governo federal, o ministério, pode fazer uma grande obra para aquela região, para resolver o problema. Estou aproveitando essa fala do Gustavo Gaia, que eu sempre defendi isso. E vou mais, na época que eu fui deputado, os nossos valores eram mínimos, e apenas no último ano que foi emenda impositiva do meu segundo mandato. Mesmo assim, saiu justamente depois que eu não era deputado federal mais, que eu não tive nem acesso a entregar essas emendas. Para vocês terem ideia. Então estou aproveitando para comentar sobre essa atuação do Gustavo Gaia, que está de parabéns. Eu falava isso como deputado federal, eu defendia isso. Como da mesma forma que eu defendia a redução dos gastos com os poderes legislativos. Aprovei uma emenda constitucional reduzindo esses percentuais absurdos para um país tão pobre igual a Nova Lima, gente. Não Nova Lima é pobre, mas tem lugares aí que o repasse que é para as câmaras municipais é um negócio tão covarde, vamos dizer assim, não tem justificativa, você precisa de tantas coisas. Eu aprovei essa emenda constitucional. Essa foi uma das minhas frustrações como deputado. Que é tudo que passa, tudo que a gente aprova na Câmara, que não é fácil aprovar uma emenda constitucional, é quase que impossível. São poucos os deputados que conseguem aprovar uma emenda constitucional. Eu aprovei uma na Câmara. E foi para o Senado derrotar essa emenda. Quando eu falo sobre isso, eu dou o exemplo de Nova Lima. Não é Nova Lima só, não. Como é que eu posso admitir, gente?
como Nova Limense, como cidadão, como brasileiro, que o município de Nova Lima tem um orçamento, vai ter um orçamento ano que vem maior, que acredito que a receita de 60% ou 70% dos municípios mineiros ou brasileiros, que é de 62 milhões de reais. Como é que eu posso aceitar isso? Estou falando isso hoje, não. Eu não tenho nada contra os amigos, os amigos não, os meus conhecidos da Câmara Municipal não, da Nova Lima não. Eu estou falando, eu lembro que teve uma passagem comigo em Sabará, eu abordei como candidato a deputado federal, abordei um cidadão no meio da rua lá, entregando santinho, e minha campanha era feita desse jeito. E na hora que eu entreguei, que ele viu o meu nome, Vitor Penido, eu sei, é você que quis acabar com as câmaras. Eu falei, não, quis acabar. Aí eu virei pro cara e falei, você está reclamando, você é vereador? Eu falei, não sou mais não. Então agora você é cidadão. Você não é profissional de política mais não, né? É diferente. Então, eu aproveito a oportunidade para falar isso. E eu tenho esperança que esses vereadores, não só dos dois partidos, do Partido Republicano e do Partido Liberal, que vão ter uma proposta sobre isso, que eu gostaria que a população tomasse conhecimento dessa proposta e assumisse uma posição em favor disso, que os outros partidos também vão ter que acompanhar isso. Ou melhor, que a população nova Lima vai ter que movimentar, que não é possível 62 milhões para gastar com o poder legislativo, para legislar e fiscalizar. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Eu posso dizer isso para vocês. Então, mais esse ponto que eu gostaria de falar, não é isso? Indecente, né, Vitor? Essa posição, esse montante aí para a Câmara. Ô, Vitor, eu acho muito bacana, o senhor fica assim nessa indignação, o senhor tem essa força para dizer, né, porque poucas pessoas se posicionam para comentar as coisas que o senhor comenta. E eu fico pensando o seguinte, que na hora também de lutar pelas pessoas, pela cidade, o senhor tem a mesma força e a mesma energia, né? E as pessoas que trocam voto por cimento, por festa, depois ficam aí esperando na fila do SUS, né? Isso é muito triste. E eu queria aproveitar esse ensejo, Vitor, porque eu soube que, assim, o plano de governo é uma coisa, gente, que todos os políticos, né, têm que fazer, todo o executivo tem que apresentar para a cidade. O plano de governo são diretrizes que a pessoa pretende tomar na gestão da cidade. E o que eu achei mais interessante, Vitor, é que no caso do Gilcinho, vocês, né, apoiando ele também, ele está fazendo não só um plano de governo, ele está fazendo um plano de governo que é um compromisso de governo. O que é isso que está acontecendo, Vitor? Explica pra gente. Primeiro, por exigência até do Tribunal Eleitoral, né, os tribunais eleitorais, você é obrigado a apresentar uma proposta. É uma pena que a justiça brasileira não acompanha essas coisas. Sim. Porque eu acho que ele começaria a pegar justamente, acabar com os políticos maldosos, covardes, honestos, né? Porque se você propõe fazer uma coisa, a primeira coisa é que o cara, para fazer qualquer tipo de proposta, o candidato deveria ter conhecimento de qual que é a receita e quais são os gastos do município. Não é isso? A primeira coisa tem que ser isso. E não é feito isso. Ele vai colocando uma série de bobagens, de conversas fiadas, e que sabe que não tem condição. E falo isso, estou muito à vontade para comentar isso para vocês. Gente. Tudo que eu prometi, eu cumpri. Até o que não prometeu, né, Vitor? Até que não prometi, e até que eu falei que eu não ia fazer. É engraçado, né? Que na hora que eu assumi a prefeitura, eu vi que não tinha outras coisas que eram mais prioridades, como, por exemplo, eu prometi no meu primeiro mandato construir o Campo do Vila, fazer um estádio municipal. Eu não fiz. Eu prometi que jamais colocaria Copasa em Nova Lima, e coloquei. Brigando com todo mundo. Tomando porrada para tudo enquanto era lado. A Copasa. E olha acredito eu que o maior projeto que eu fiz em Nova Lima foi da Copasa, que não custou nem um centavo para Nova Lima, para o município. A não ser, sabe o quê? Saúde. A não ser evitar mortes, não só de crianças, que a pediatria ficava cheia, mas também de idosos. E pegavam contaminação em razão de água de banquetas,
banquetas que tinha esgoto caindo dentro delas, que o sujeito falava, não tem nada, não morria até hoje. Eu cansei de ouvir falar isso naquela ocasião. Meu Deus. Isso foi na década de 70, no final dela, 77. Eu nunca prometi fazer Ribeirão, fazer a Avenida Zé Bernardo de Barros. Eu nunca prometi duplicar a estrada. E dupliquei. Eu prometi fazer escolas, fiz. UBS, fiz. Contratar dentistas, contratei. Eu lembro que eu tenho um amigo meu, que chama Willy, no Poço. Um dia falou comigo, Zé Vitor, você acabou com os nossos todos os consultórios dentários na cidade. Você contratou os dentistas todos para atender a demanda. As escolas nossas tinham dentista nas escolas. Eu brincava muito. E para você conhecer uma criança de Nova Lima, era só pôr a mãozinha na boca, apertar assim e olhar. Se essa criança tivesse uma cárie na boca, não era de Nova Lima. Uhum. Pra vocês terem uma ideia. Não é isso? Então, quando falo em proposta, então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam, só para ter conhecimento, que cada aluno da rede pública do município de Nova Lima, o custo desse aluno é algo perto de R$25 mil por ano, mais caro que algumas escolas particulares. Se você pegar 25 e dividir por 12, vai dar mais de R$2 mil. E se for o caso de ter 10 mil alunos, nós não temos 10 mil alunos. Imaginem só, gente. Você matricular um filho seu numa escola dessas boas, escolas nós temos em particular, eu sei que tem 2 ou 3 aí, pelas informações que eu tenho, são escolas boas, não sei, não posso fazer essa avaliação. Então, se vocês olharem para matricular, eu tenho certeza que não fica em R$24 mil por ano. Nova Lima fica mais do que escola particular. Então, aí vem aquela pergunta, gente. Será que está certo isso? Hein? Não estou em momento algum falando mal dos servidores, pelo amor de Deus, para com essa conversa. Eu estou criticando a administração. Eu estou sabendo esses dias, olha no que a escola dos tablets, recolheram todos, o que fizeram com esses tablets? Jogaram no lixo? 25 milhões, né? Jogados quase fora. R$25 milhões. Eu ouvi falar que na PPP de 1 bilhão e quase 1 bilhão 220, para a empresa que ganhou, adiantaram R$90 milhões. É verdade isso? Será que é verdade? Não pode fazer um negócio desse, isso é crime. Você só pode pagar depois de serviço prestado. Ninguém quer R$90 milhões, pelo amor de Deus. Não gostaria que vocês, Nova Limense, tomassem conhecimento disso. É isso que eu quero falar com vocês. Gostaria que o Zé Cleves, eu gostaria que o Fred da banqueta. Qual que é a finalidade? O que a Folha de São Paulo fez agora recentemente? O jornalista tem que ser o jornalismo tem que ser investigativo. Tem que sim divulgar aquilo que é bom, mas quando estiver errado tem que mostrar também. Além da Câmara Municipal, expliquem para isso, pelo amor de Deus, não é para mim não. Eu sei o que nós fizemos. Aqueles que nos traíram, olha, nos traíram não, que me abandonou, desculpa a palavra traição, não houve traição nenhuma não, viu gente? Que me abandonou, eles estão lá do outro lado por causa de quem, hein, gente? Cala a boca. Que lá a teta é mais gordinha, dá mais leite. A minha eu sei que não dava. E o que mais reclamava era de salários. Tá certo? Mas não era por vontade do Vitor, não. Então, gente, essa parte de proposta orçamentária, de programa de governo, se o país nosso fosse sério, é melhor ter jogado isso no lixo. Era melhor fazer um check-up, fazer uma radiografia de cada cérebro,
na cabeça de cada cidadão quando vai ser candidato, para ver o que esse cara tem na cabeça. É minhoca? Se é parafuso? Ou me perdoa a palavra merda. Que às vezes é merda. Tá certo? Às vezes é merda. Eita. Porque nós temos político que é merda na cabeça. E com outras destinações. Não é um não, são vários e vários no Brasil, são assim, gente. Então, quanto a isso, o programa de governo do Gilson é um trabalho que já vinha sendo feito, eu e ele antes, e que eu acredito que vai ser se a população Nova Lima tiver interesse em melhorar, em continuar, em fazer o que nós fizemos em Nova Lima ao longo do mandato todo, vai aplaudir, vai apoiar. E de uma pessoa séria, que tem a aval de um cidadão que tem história na cidade. Só 6 mandatos. Sem nenhum escândalo. Só 2 mandatos na Câmara, sem nenhum envolvimento com nada de podre. Sem vários mandatos nas associações de municípios, levando o nome Nova Lima lá, só não levei fora do Brasil. Em todos os cantos do Brasil, conhecia realmente as associações que eu presidia. Todas elas. Para vocês terem ideia. E conhecia o presidente também. Sem precisar da imprensa estar me divulgando. Essa que é a verdade. Então acho que é isso aí, gente. Vamos lá. Ô, Vitor, essa semana também começou com uma notícia, assim, bombástica, né? Dia 13 de agosto foi aquele dia 13, onde a Folha de São Paulo revelou áudios feitos pelo Alexandre de Moraes, o ministro do STF, não muito amado em muitos lugares do Brasil, né, Vitor? Devido às ações que tem feito, né, durante esse período do mandato dele, tipo a descondenação de uma pessoa, né, que hoje ocupa a presidência do Brasil. Um caso isso é muito sério. A pessoa que fez parte da condenação, depois faz parte da descondenação. Eu ainda não entendi esse processo. Enfim. E né, eu disse aqui, tem pessoas que não gostam do Alexandre de Moraes e tem seus motivos que estão sendo revelados agora. Áudios revelando uma trama de perseguição política a pessoas, ele utilizando do privilégio dele, do contato com o TSE para levar vantagem na sua perseguição. Vitor, qual que é a sua opinião? Como que você vê essa situação no Brasil? Infelizmente, com muita tristeza, né? Mas o problema no Brasil não é de hoje que vem acontecendo as coisas mais absurdas, né? Isso é lamentável, né? Isso é muito triste. E essa publicação dessa matéria na Folha de São Paulo, essa Folha que foi tão criticada por nós, bolsonaristas, ou da direita, eles falam, eu não sou direita ou esquerda, eu sou brasileiro, eu sou Bolsonaro, pelo que o Bolsonaro fez. E sou qualquer um da mesma linha, desde que faça o que o Bolsonaro fez no Brasil, né? Muito bem. Então, é triste, muito triste. Porque eu fico assim, numa indignação, gente, é uma coisa... Você vê isso que aconteceu em janeiro com aquelas prisões de mais de quase 2.000, mais de 1.500 pessoas, me parece, né? Pessoas que, claro, que concordo plenamente que aqueles que quebraram, aqueles que praticamente houve dano ao poder público, né? Tem que ser punido, sim, sem dúvida nenhuma. Aí vem aquela pergunta, que dia que houve alguma punição exemplar no passado, no governo do PT? Eu era deputado federal quando índios invadiram o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, quando os sem terra fizeram aquela invasão, quando houve agressões, agrediram deputados lá do Rio Grande do Sul, foram agredidos até sangrando, para vocês terem ideia. Então não teve nada disso. E mais ainda, falar que foi uma tentativa de golpe, que golpe? Ser uma espingarda de chumbinho. Não tinha uma espingarda de chumbinho naquele meio. Dizem que acharam um canivete. Canivete toma poder dos outros? Não existe nada disso. Então é um negócio muito triste para o brasileiro. E mais uma vez eu acho que o brasileiro é muito manso.
O que fizeram com essas famílias, não todo, com 90%, é um crime cometido pelo poder que jamais poderia estar fazendo isso, que é o judiciário. Jamais. Não adianta nem entrar em detalhes, que todo brasileiro está ouvindo isso aí. Eu não sei aqui que não consegue enxergar nada, que é doente, que é fanático, é diferente. Eu tenho certeza, eu sou advogado, mas eu tenho certeza absoluta que 80% dos advogados, mesmo não tendo uma maioria, que eu posso até me colocar como essa maioria, que são advogados de porta de cadeia, não estou falando que é 100% não, viu, classe? Não fala isso não, porque amanhã está me xingando, não. Tem 80% dos advogados brasileiros, 70% são de porta de cadeia. Como eu, estou dando um exemplo meu. Para ser que eu nunca advoguei. Tem o AB, tem tudo, mas nunca advoguei. Não é isso? Eu tenho certeza que esses 80%, mesmo com pouquíssimo conhecimento e sem estar atualizado, não aprovam isso, sabe que é um absurdo. Que é pior. Que a ordem de advogado do Brasil, lá em cima em Brasília, anunciou de Minas, tomou uma posição firme aqui, mas não aconteceu mais nada. O presidente do AB Nacional não fez nada. É um covarde. Um verdadeiro covarde. Tá certo? Então, isso que aconteceu com essa denúncia que foi apresentada por um jornalista na Folha de São Paulo, vou chamar de amigo, porque não é. O meu ex-presidente, que eu fiz parte da diretoria dele, um vice-presidente do Democratas em Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, Rodrigo, qual que é a sua posição nisso, Rodrigo? Eu mandei uma mensagem para você, dizendo que você tinha tudo, Rodrigo, para ser o grande nome político de Minas Gerais. Hoje eu fico sabendo que na sua cidade natal não, você não nasceu em Minas Gerais, né? Mas na sua cidade que você foi criado, você tem posto de gasolina. Fiquei sabendo, não sei se é verdade, as pessoas não estão nem comprando lá, não sei se é verdade, uma pessoa que não tem nada a ver com política comentou isso, um veterinário que me contou essa história. Então, Rodrigo, você tem tudo para ser um grande nome em Minas Gerais, Rodrigo. Ainda. Eu fico triste quando eu vejo essas críticas tão pesadas em cima da sua pessoa. Você é uma pessoa inteligentíssima, Rodrigo. Você tem postura, você tem tamanho, você tem simpatia. Rodrigo, meu presidente, posicione, Rodrigo. O que está segurando você? É muito triste isso. Então, eu só posso dizer, gente, é lamentável, é revoltante. Qualquer cidadão de bem, quando toma conhecimento das coisas que estão acontecendo no Brasil. Carmen Lúcia, Carmen, você que foi tão xingada pela esquerda no Brasil, picharam a sua casa, você está calada, você não manifesta. E quando manifesta de uma forma contrária, tá certo? Tomem aí uma posição, pelo amor de Deus, pensa no futuro do nosso país. Isso não pode continuar acontecendo desse jeito. Acho que é isso aí. A coisa não tá bonita no Brasil não, né? Mas tem pessoas para lutar para que a coisa melhore. O Brasil é do brasileiro. Tem mais um assunto, Vitor. Essa semana, né, no sábado, houve o falecimento do Silvio Santos, um camelô que se tornou o maior empresário de comunicação no Brasil. Ele, assim, é uma pessoa extraordinária, né? Foi uma pessoa extraordinária. O senhor era fã do Silvio Santos, Vitor? Lá, 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 lá. Quem não conhece, né? Até que não. Eu não era fã, não. Eu era admirador. Sim. Porque um cara que começa lá de baixo, como eu acabei de dar o exemplo do Gilson. Uhum. Quando eu dou o meu exemplo de famílias que começam com as duas mãos para trás, nem uma na frente e outra atrás, não. E que consegue chegar no lugar que o Silvio chegou e ser hoje reconhecidamente por todas as redes de televisão, até da Globo, que por sinal merece a minha homenagem à Globo. Eu, de um cidadãozinho simples, mas eu tenho que falar isso. Se dedicar ontem ao Fantástico, praticamente 80% do programa do Fantástico ontem foi mostrando o que é Silvio Santos.
O maior comunicador da história do Brasil. Acho que nenhum brasileiro ouviu as homenagens de todos os canais de televisão, e acredito que de rádio também, que eu não acompanho rádio, mas acredito de rádio também, tá certo? Falando da história do Silvio. Não teve Pelé, não teve o Senna, tá certo? Não pode nem comparar essas pessoas também. Então, é outro setor, é outra atividade, né? Mas é uma pessoa que levou o quê? O Senna foi um cara fantástico, não sei o quê, papapá, corredor, não sei o quê, mas sabia que estava colocando a vida dele em risco. Eu sabia disso, qualquer corredor de carro sabia perfeitamente disso. Então, representava o Brasil, representava muito bem. Mas essa mulher, essa menina hoje, que representa o Brasil, teve 5 medalhas de ouro, foram 2, parece, e as outras de bronze e de prata, não é isso? Sim. Tem 2. Mas Silvio não. Silvio tem 60 anos e está entrando nas casas de todos os brasileiros e principalmente das pessoas mais humildes e mais pobres. É engraçado. Porque não é gente rica, não. Gente rica nem olhava para o Silvio Santos. Raríssimas as pessoas que assistiam o programa do Silvio Santos. Ele levando aquele entretenimento, aquelas coisas engraçadas que ele fazia, caindo num tanque, né? Molhando o microfone na pela aqui, caiu também, perdeu o meu microfone, não é isso? Naquele tapete que ele foi puxando e tomou aquele tombo, naquelas coisas, andando numa bicicletazinha. Quer dizer, era um cara assim que participava de tudo. Então, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores comunicadores da história do Brasil, talvez da nossa região toda, da América Central, América do Norte. Acho que nem nos Estados Unidos nunca teve uma pessoa da forma e com a história do Silvio Santos, não é isso? Eu acho que nós brasileiros, todos brasileiros, né, acho que temos que agradecer demais. E eu acho, sinceramente, muito difícil ter alguém, tem o Luciano Huck que está aí, tem o outro lá que eu não sei o nome dele também, que eu não acompanho, tem aí uns outros dois, mas para igualar com o Silvio Santos, para ter história, como o Faustão falou ontem, dentro da Globo, né? Falou, sendo interessante, que o Faustão falou, eu não. Eu tinha uma família que era rica. Eu estudei. O Silvio não. Foi mal primário. Mal primário. Vocês terem ideia. E chegou nesse ponto com essa gestão dele. Aí você vê ele como saindo de apresentador, tá certo? Homem de comunicação, né? Aí você vê como empresário, você vê os depoimentos das pessoas falando sobre ele, o coração do Silvio, do empreendedor que era o Silvio, tá certo? Então, quando eu falo para o novalinense que vão parar de ficar mexendo com cabeça de bagre, boa, tá certo? Sendo que tem pessoas, não é só um não é só o Gilson não foi só o Vitor não, mas que tem história, que comprova a história, gente, que não tem rabo com ninguém, que é independente. Por que não? Se já deu oportunidade para uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes, como aconteceu no passado, a outros candidatos. Eu tive uma oportunidade, eu não decepcionei. Aí eu tive a segunda, a mesma coisa. Tive a terceira, a mesma coisa. A quarta, a mesma coisa. A quinta, a mesma coisa. A sexta, a mesma coisa. Depois deputado, a mesma coisa. Quer dizer, eu não decepcionei, não é só aqui não, em todo lugar que eu passei. Então, você, novamente, pensa nisso. Vê o exemplo do Silvio Santos. Nós precisamos é disso. Não, vou dar chance para aquele menino, que menino não sei o quê, papapá. Mas peraí, qual a história dele? Ele vai administrar uma cidade, não é uma porcaria de um boteco, não, gente. Não é de um carrinho de pipoca, não, pelo amor de Deus. Não é isso, não. Olha a responsabilidade. É isso aí, gente. Então, o Silvio Santos marcou a sua passagem pelo nosso querido Brasil. E passou tanto que vocês imaginam o que é política. Ele quis ser presidente do Brasil. Que é muito triste, o meu partido criou obstáculos para ele. Olha. Sabe por quê? Ele enxergava mais que todos que estavam lá. Ele quis ser governador e para São Paulo. Da mesma forma, não deixaram ele participar. Sabe por quê? Porque é isso que aconteceu com o Bolsonaro. Bolsonaro entrou, acabou com a teta de todo mundo. Cortou, secou. Tá certo? O que aconteceu? Quantos ministros que não eram políticos do governo Bolsonaro? Quantos? E hoje? Todos.
Tudo apadrinhado. Os que eram a Tereza, da agricultura, que era uma professora, era o meu amigo, que era o Mandetta, que foi meu amigo, colega. Infelizmente, o cara da vacina acabou que desentendeu com o Bolsonaro. E o Antônio Lorenzoni, que é um cara super sério também. O resto todo mundo, os outros 9 ou 15, parece que foi 15 ou 19 que tinha, né? Os outros todos tecnicamente foram convidados. Então o que acontece? Silvio Santos tem mais essa ainda, quer dizer, ofereceu para ser presidente da República, hein? Não pediu, não deixaram ele ser candidato. Ofereceu para ser governador de estado, acho São Paulo, e não deixaram, sabe por quê? Esses caras não servem. Há muitos anos atrás, tem uma coisa muito engraçada, não vou citar nome, porque a pessoa me relaciona bem comigo. Tinha um presidente da FIENG, eu conversando com ele, e falei com ele que ele poderia ser um bom candidato a governador de Minas pelo conhecimento dele, por ser empresário, essas coisas todas. Quando eu fui levar ele do meu partido, gente, nossa senhora, já era deputado federal, viu? Quase que eu apanhei. Tá certo? Por quê? Não serve. Nós queremos gente que não pensa para frente. Vou falar uma coisa com vocês, que é verdade, né? Eu conheço essas histórias. Nós, mineiros, cometemos o maior erro da nossa história, foi a derrota do Eliseu Rezende em 82. Eu conheci o Eliseu Rezende. Se o Eliseu tivesse sido governador de Minas, a história de Minas e do Brasil seria outra. Outra. Pode ter certeza disso. Eu posso garantir para vocês. Quem conheceu Eliseu Rezende pode saber que a cabeça que aquele cara tinha, o conhecimento que ele tinha, não é isso? Mas isso não serve para governar o Estado. Isso não servia. Tá certo? Então essa que é a verdade. O brasileiro é isso, gente. Quer ser comandado a Deus por pessoas que nada oferecer. Não é isso? Ô, Vitor, o Silvio Santos tem uma história, assim, raiz, né? Muito próxima. A gente consegue ver essa força extraordinária para transformar, para ascender e levar muita gente com o senhor no sentido de transformar a vida das pessoas. O senhor transformou a vida das pessoas em Nova Lima. E o Gilcinho agora também, né? Ele tem tudo para seguir esse mesmo caminho. E aqui o Pode Mais é para isso mesmo, para a gente esclarecer e levar às pessoas esse tipo de informação, para dar às pessoas uma oportunidade delas entenderem, porque às vezes eu acho que muita gente não se sente apto ou capaz de entender e já desistiu, mas não, tem pessoas como você, tem pessoas como o Gilcinho, e a gente tem exemplos em muitos lugares, por isso que a gente continua acreditando e seguindo, não é mesmo? Missão cumprida hoje, Vitor? Missão cumprida, só para me completar nisso aí, ontem no sábado, eu fui visitar uma senhora que é muito amiga minha, né? Estava doente, coitada. E na casa dela, eu fui lá, não sou mais candidato, não havia nem razão de visitar, a pessoa, as cabeceiras, né? E ela dizia uma coisa para mim, o seguinte: Vitor, minha irmã, ela não está aqui mais, ela não está aqui não, ela está no exterior, né? Ela é muito agradecida, ela fala demais de você, agradece demais, porque o que ela pôde estudar em razão de apoio seu, né? E ela hoje é médica num país aí, né? Tá certo. Então acho que é isso que a minha consciência, sempre eu acho que o meu dever cumprido, né? O que eu pude fazer, né? O que eu podia fazer para poder incentivar, para poder facilitar, para poder melhorar o ensino em Nova Lima, né? Trazendo escolas, como é o caso do Sebrae, como é o caso do Cefet, que trouxemos para cá, que infelizmente aquilo é outro absurdo, crime, né? Ninguém nem sabe, a juventude nem sabe, ninguém quer saber disso, né? Mas o brasileiro é isso, né? O brasileiro, nós vamos demorar talvez alguns séculos para poder, depois de muita desgraça, que me perdoe essa palavra, acordar, né? Porque não é possível. Não é possível. Não aproveita as pessoas de bem, pessoas que querem ajudar a gente. Não querem saber disso. Querem ser enganadas, querem ser o quê? Vamos trazer um cantor aqui que custa R$1 milhão. Esse R$1 milhão vai estar faltando na saúde.
Ah, quero não sei o quê, faltou na educação. Ah, na educação não falta, não, estão inventando as coisas, não é isso? Pra vocês terem ideia. Então, acho que é isso aí, gente. Então, eu quero agradecer mais uma vez, né? E vou estar aqui nesse mês de setembro, todo aqui no nosso podcast. Vitor voltou para poder fazer isso que eu estou fazendo, não como candidato. Eu acredito que o que eu tenho falado não é motivo da justiça me proibir mais, né? Não tem motivo. Antes já não tinha motivo, né? Eu acho que eu estou como cidadão. E com esse canal, acho que tudo que eu estou falando aqui são coisas totalmente provadas, né? Comprovadas, né? Não tem nada de inventar. Não estou aqui para falar, citar nomes, mas estou chamando a atenção para o Nova Alimentos. Nova Alimentos, acorda. Acorda, Nova Alimentos. Acorda, Brasil. Vamos embora. É isso aí. Muito obrigado. Um beijo no coração de todas as mulheres queridas e dos marmanjos um tapinha na testa. Muito obrigado.